Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão das pessoas com deficiência. E no vídeo de hoje, estou trazendo para vocês, né, um tema que é muito recorrente, uma pergunta, né, que as pessoas trazem muito para a gente, as empresas. Será que o tipo de deficiência é uma barreira nesse processo da contratação, né? No recrutamento e seleção da empresa? E aí, a gente tem alguns pontos bem bacanas, importantes para compartilhar aqui. Primeiro, é interessante a gente lembrar que a própria diversidade da deficiência, ela é também muito diversa. É a diversidade dentro da diversidade. As deficiências também são bastante plurais, né? Tanto que hoje nós temos, no critério de avaliação de uma deficiência, não só aqueles modelos de deficiência leve, moderada ou severa, mas também nós temos as funcionalidades de cada deficiência. E o que isso significa na prática? Significa que, muitas vezes, aos nossos olhos, aquelas pessoas que têm as deficiências, entre aspas, mais leves, né? Não necessariamente são as pessoas que vão ser incluídas com mais facilidade no mundo do trabalho. Porque quando a gente fala de diversidade na diversidade, eu posso ter tanto pessoas com deficiências moderadas e severas, que são pessoas reabilitadas, que são pessoas que tiveram acesso à educação, pessoas que têm um histórico profissional, né? Então, esse histórico da pessoa faz com que, na prática, mesmo com a deficiência moderada ou deficiência severa, ela se torne ou seja uma pessoa no mundo do trabalho de fácil inclusão, né? Porque essa pessoa tem repertório, ela teve acesso. Então, quando a gente olha para o mundo do trabalho, a gente desconstrói um pouco dessa nossa visão no senso comum de que aquele ou aquela que tem a deficiência mais leve é o que vai mais facilmente se incluir, né? E quando a gente pensa no mundo do trabalho, isso também é bastante diverso, é bastante plural, porque eu tenho muitas pessoas que podem entrar na minha empresa nos setores operacionais, né? Desde uma linha de montagem até um telemarketing, ou a pessoa fazer um trabalho administrativo. E também eu tenho aquelas pessoas que vão ser contratadas para os setores de coordenação, para as vagas de coordenação, vão ocupar, né, vagas de gerente, de gerência, são pessoas que vão também para as áreas de analista, ou analista pleno, analista sênior, pessoas que vão para os setores jurídicos, né? Então, a própria diversidade na empresa, ela é também bastante grande. E a gente avança bastante quando a gente consegue olhar para a diversidade da inclusão, da deficiência, para a própria diversidade dentro da empresa. E a gente sabe que há muitos anos atrás, quando nós começamos esse processo de inclusão de uma maneira mais efetiva no Brasil, a inclusão das pessoas com deficiência, era muito comum as empresas que estavam realizando as primeiras contratações irem ou buscarem candidatos e candidatas com aquelas deficiências mais leves, porque a gente pensava, né, que essas pessoas iriam se incluir mais facilmente. Mas, naquele momento, nós erramos bastante, acertamos bastante e caminhamos nesse processo, né? Hoje nós ainda temos esse quadro, mas podemos dizer que a história ela nos ensinou bastante, porque hoje em dia, quando a gente tem uma empresa plural, essa empresa significa a gente ter mais mulheres, de um modo geral, mais pessoas pretas, pessoas negras,
Hoje também o próprio público LGBTQIA+, né, é um público que se faz presente, é um público que está dentro das empresas. E dos pilares de inclusão, a inclusão da pessoa com deficiência, sendo o mais recente, ele traz ainda muitas dúvidas, mas nós temos cada vez mais pessoas com deficiências leves, moderadas e severas ocupando os seus espaços, não ocupando lugares que são criados para pessoas com deficiência, mas ocupando lugares que elas querem, que elas provam, né, e mostram que são capazes de ocuparem. E assim, nós hoje em 2024, né, a gente ainda encontra empresas que estão no processo, que às vezes trazem questões para a gente, que a gente percebe que ainda tem uma tendência de incluir ou contratar aquelas pessoas que têm as deficiências mais leves, né? Mas a gente sabe e com o tempo, essa empresa acaba contratando outras pessoas com outros graus de deficiência, outros níveis de deficiência, e isso é bom para todo mundo, porque aquela mesma pessoa, né, que tem uma deficiência leve, geralmente ela também é, entre aspas, na falta de uma palavra melhor, mais assediada pelas empresas. E a gente sabe que no senso comum, né, e esses dados são dados oficiais, as pessoas com as deficiências mais severas são as pessoas que encontram menos oportunidade de trabalho. E, naturalmente, quando essas pessoas são contratadas, né, pela própria dificuldade que a realidade hoje ainda impõe, essas pessoas elas acabam tendo uma retenção maior dentro das empresas. Então, eu acho importante que a gente hoje, nessa prestação de serviço aqui do Oportunidades Especiais, né, que a gente consiga caminhar juntos, subir alguns degraus, né, com uma informação boa, de qualidade, para que a gente consiga aí cada vez mais que esse processo de inclusão aconteça de uma maneira equânime, né, de uma maneira bacana para todo mundo, para as pessoas com e sem deficiência e para as pessoas com deficiência em diferentes níveis, em diferentes graus, né? Muito bacana quando a gente olha para uma empresa, que a gente percebe que ali eu tenho uma pessoa cega, eu tenho uma mulher, eu tenho uma pessoa preta, uma pessoa negra, tenho um cadeirante, tenho uma pessoa com deficiência auditiva, com deficiência intelectual, né? E isso é diversidade de fato. Então, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal.